Esta é uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Ninguém sabe precisar onde. Só se sabe que foi em um lugar bem distante e que poucos chegaram até lá. É a história de dois povos vizinhos, o povo claro e o povo escuro, que, embora diferentes, tinham muito de parecidos. O povo claro era conhecido assim porque tudo que se referia a eles era da cor clara, a pele, os cabelos e também seus gostos. Havia, inclusive, preferência pela cor clara em relação às roupas e comida. Por exemplo, no de jejum, comiam pão branco com recheio de queijo, tomavam leite, uma fruta clara como a pera e adoravam ovos. E assim era tudo na vida deles. O povo escuro era o contrário. A preferência era sempre pelas cores escuras. A cor da pele e do cabelo eram escuras. Para vestir, sempre roupas escuras. No café da manhã, consumiam café puro, preto. No almoço, gostavam de feijão preto com berinjela. Os doces também sempre eram todos escuros. Todos eram felizes e estavam muito acostumados a serem assim. Certo dia, aconteceu algo que mudou definitivamente a vida desses dois povos. Um tufão de proporções gigantescas varreu esses dois reinos. Tudo foi arrancado do solo, inclusive as casas e seus jardins. Até os habitantes saíram voando. Todas as coisas foram sugadas pelo tufão, que como um grande liquidificador misturou tudo. Após a passagem do tufão, as casas e seus jardins foram ficando com as cores intercaladas, uma casa clara e outra escura, formando um enorme tabuleiro de xadrez. A princípio, o povo, ainda aturdido, não havia notado que tudo estava misturado, mas logo começou a confusão. Os dois povos foram percebendo o que havia acontecido e não entendiam nada. Acreditavam que tudo estava em ordem, mas, quando foram ver se estava tudo bem com os vizinhos, perceberam que as casas e os quintais não eram da mesma cor. Começou então a confusão. Era uma dificuldade achar a casa dos conhecidos. Eles queriam voltar à antiga organização, ou seja, povo claro com povo claro e povo escuro com povo escuro. Mas logo se organizaram. Cada coluna de casas foi nominada com uma letra do alfabeto. Na medida em que todas as fileiras foram abertas, também foram dados números para elas. Fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Logo, cada casa ficou conhecida como a casa A1, casa B3, D6, H8 e assim por diante. Importante era que cada casa tinha o nome da sua coluna e o seu número, não se repetindo. Assim, quando quisessem achar alguém, era só seguir o endereço. Mas logo começaram novas intrigas e todos queriam saber quem mandava. O povo claro resolveu ir ao encontro do seu monarca, que estava morando no endereço E1 à frente, porém distante do rei escuro que estava na casa E8. Todos queriam respostas. O rei claro foi taxativo. Se estou vendo até o final deste tabuleiro de xadrez que há terras claras, mesmo que tenha alguns espaços escuros, então é claro que tudo me pertence. Logo, esse pronunciamento chegou aos ouvidos do rei escuro, que considerou a mesma lógica e decretou que tudo pertencia ao reino escuro, pois até o final da sua vista, tudo era escuro. Começou então um conflito. Um fato era certo: a população dos dois reinos estava em pé de guerra e só sossegaria com uma batalha. Então os bispos tiveram a ideia de criar um torneio, como um jogo de guerra, porém sem mortes. Assim todos ficariam contentes e a paz voltaria a reinar. Levaram a ideia para os reis e estes, mesmo não concordando de imediato, tiveram que aceitar, pois as rainhas gostaram da ideia e apoiaram a proposta. Era preciso organizar o torneio. Decidiu-se então criar as leis do xadrez, que ficou conhecido por esse nome pelo desenho que formava o terreno onde a batalha aconteceria. Ao nascer do sol, todos foram chamados a participar do torneio. Na posição inicial, todos os que tinham títulos de nobres se colocaram bem no canto do tabuleiro, nas fileiras 1 e 8, para melhor entender o que aconteceria. Percebeu-se também que era preciso espalhar cada guerreiro em uma casa conforme suas forças. Os cavaleiros mais fortes do reino se posicionaram nas colunas B e G. Os arqueiros se posicionaram nas torres de guerra que eram móveis. Assim eles conseguiriam ver tudo do alto, nas colunas A e E. Os soldados eram a maioria e estavam loucos para começar. Então se posicionaram à frente de todos nas fileiras 2 e 7. Quando todos se encontravam na posição inicial do combate, foi definido que o objetivo do jogo era capturar o rei adversário. Mas como capturar o rei? Bom, essa é mais uma história das várias que existem, sobre como o jogo de xadrez foi inventado. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!